Olá, alunos! Vamos aqui então responder mais um exercício, né, relacionado à área do triângulo, certo? Pessoal, o exemplo 6 diz o seguinte: na figura, as três circunferências têm centro em O, P e Q, e raio com medida 2 centímetros. Então vejam que o raio mede 2 centímetros, certo, pessoal? Então nós temos aqui os pontos O, P e Q, que são os centros das circunferências, tá, pessoal? E nós temos aqui também, galera, ó, que esse raio vale 2, que esse raio vale 2 e que este raio aqui vale 2. Ou seja, o raio nas três circunferências também tem as mesmas medidas, todos valendo 2 centímetros, beleza? Bom, pessoal, elas são duas a duas tangentes externamente nos pontos A, B e C, certo, pessoal? Então tem aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C, onde elas são tangentes. O que significa as circunferências serem tangentes? Significa que elas se interceptam em um único ponto. Beleza, pessoal? Aí a pergunta do exercício: calcule a área, aí letra A, pessoal, do triângulo AOB. Bom, pessoal, percebam que triângulo AOB, então é esse ponto aqui, né, o ponto A, o ponto O e o ponto B. Não é esse triângulo OPQ, certo, pessoal? Então ele quer a área desse triângulo aqui, correto? Desse triângulo pequeno, beleza? Bom, galera, então vamos lá. O que eu tenho que fazer para calcular a área desse triângulo pequeno? Vamos primeiro, então, observar o triângulo, tá, pessoal? Observar o triângulo O, certo, pessoal? O OPQ. Bom, pessoal, observem que o triângulo OPQ, pessoal, vou fazer um desenho aqui, né, bem rapidinho, só para a gente poder auxiliar o nosso raciocínio. Se nós olharmos para o triângulo OPQ, certo? Olha só o que eu vou ver no triângulo OPQ, pessoal. Como aqui, galera, o raio da circunferência vale 2, e esse raio vale 2, e tudo aqui vale 2, né, pessoal? Né? Olha só, aqui vale 2, aqui também vale 2, aqui vale 2 e aqui vale 2, correto? Ou seja, pessoal, como ali tudo vale 2, se você olhar para os lados do triângulo OPQ, então aqui vale 4 e aqui vale 4. Bom, pessoal, se os três lados desse triângulo são iguais, esse triângulo, então ele é um triângulo equilátero, correto? E o que é um triângulo equilátero? É um triângulo que tem três lados iguais e, consequentemente, tem aqui também, pessoal, olha, os três ângulos iguais. E então eu sei que esse ângulo aqui, ó, vale 60 graus, eu sei que esse ângulo aqui também vale 60 graus, e eu sei que este ângulo aqui também vale 60 graus. Então, pessoal, quer dizer que este ângulo aqui, ó, este ângulo central, vale 60 graus, correto? Muito bem, pessoal. Então, para mim poder calcular a área desse triângulo agora ficou fácil. É só usar a regra aqui S, que é igual, né, pessoal? Se eu pegar aqui o lado B vezes o lado C, né, vezes o seno de alfa, eu ia escrevendo cosseno, vezes o seno do ângulo alfa, tudo isso dividido por 2. Então, se eu usar essa regrinha, eu consigo, então, calcular, né, a área do meu triângulo. Lembrando que a área do triângulo aqui agora, pessoal, olha, AOB, lembrando que o lado dele agora é 2, tá? Eu estou usando aqui a ideia aqui, ó, do triângulo equilátero de medida de lado 4, mas eu estou falando do OPQ. Mas o AOB, o lado dele vale 2, não é isso? Então, pessoal, eu tenho que a minha área aqui vai ser o seguinte: 2 vezes 2 vezes o seno de 60 graus, tudo isso dividido por 2, correto? Bom, pessoal, percebam aqui então que eu posso fazer o seguinte: eu posso simplificar este 2 com este 2, certo? Então eu tenho aqui que a minha área vai ser o seguinte: 2 vezes, né, o seno de 60. E o seno de 60 é raiz quadrada de 3 sobre 2, certo? Bom, pessoal, vejam que eu posso simplificar este 2 com este 2. E aí nós vamos ter então que a área da minha circunferência, nesse caso aqui, né? Pessoal, deixa eu escrever aqui embaixo. Então, a área da minha circunferência vai ser raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. E aí nós temos, então, a resposta, né, da área do triângulo AOB, beleza? Bom, pessoal, esse exercício também tem a letra B, né, que fala o seguinte: qual a área da região sombreada? Bom, pessoal, olhando aqui para a nossa região sombreada, então, né, nós temos aqui essa parte em verde, ok? E qual é a estratégia que, então, eu vou adotar para a gente poder resolver esse cálculo aqui agora, né? Para a gente poder entender quanto que vale essa área da região verde. Pessoal, olha só a estratégia que eu vou utilizar. Bom, para calcular a área da região sombreada, né, deixa eu escrever aqui letra B.
Olha só o que eu vou fazer, pessoal. Eu vou calcular toda a área desse triângulo aqui, tá, pessoal? Do triângulo OPQ, certo? E aí, o que eu vou fazer depois? Depois, então, eu vou pegar aqui, galera, olha, e vou calcular a área deste setor circular aqui, certo? E este setor circular aqui é o mesmo tamanho desse setor circular. Lembrando que o ângulo O vale 60 graus, que o ângulo Q vale 60 graus e que o ângulo P também vale 60 graus. Isso significa, então, que estes setores circulares aqui, pessoal, eles têm a mesma medida. Então, eu vou calcular a área desse setor circular, multiplico por 3, correto? E aí, o que vai acontecer? Eu já vou ter, então, a área do triângulo OPQ menos a área dos 3 setores circulares, então menos a área desses 3 setores circulares, é justamente essa área aqui da região verde, né, dessa região sombreada. Beleza, pessoal? Então vamos lá para o cálculo do exercício letra B, né? Primeiro, então, pessoal, vamos calcular aqui a área do triângulo, né, OPQ, correto? Bom, pessoal, neste caso aqui, lembrando que nós já temos o valor do ângulo, né? Aqui o ângulo central aqui, né, pessoal, ele vale 60 graus, correto? E agora, lembrando, tá, pessoal, que o tamanho do lado aqui agora é 4, certo? Então, nós temos o seguinte, pessoal. 4 vezes 4 vezes o seno de 60 graus, tudo isso dividido por 2, correto? Lembrando que esse 4 com esse 2 pode ser simplificado, e aí sobrou um 2 aqui, correto, galera? Então, a nossa área vai ser o seguinte. A nossa área vai ser 2 vezes o 4, vai dar 8 vezes o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. E este 2 com este 8 pode ser simplificado, sobrou um 4 aqui. Então, pessoal, nós temos que a área desse triângulo vai ser 4 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Então, nós já temos aqui a nossa área do triângulo OPQ. Bom, então agora, pessoal, nós vamos calcular a área do setor circular, certo? Vamos calcular aqui a área, tá, do setor circular. Então, vamos calcular esta área. Lembrando, pessoal, qual é a regra para a gente poder calcular a área de um setor circular? Quem vem acompanhando aí os vídeos anteriores, né, a respeito de trigonometria, sabe que a área de um setor circular é dada por S, né, pessoal, que é igual a alfa, que multiplica o R ao quadrado, tudo isso dividido por 2. E detalhe, o nosso alfa, ele é dado em radianos, correto? Beleza, pessoal. Então, para a gente poder calcular a área de um setor circular, eu tenho que usar esta regrinha. Vamos puxar aqui para o lado, tá? Para a gente poder ter condições de fazer esse cálculo, correto? Bom, pessoal, então vejamos. Nós sabemos que o nosso ângulo alfa aqui, né, ele é o ângulo de 60 graus, correto? E eu tenho que enxergar esse cara, então, em radianos, não é isso? E aí, então, nós vamos fazer aquela conversão. Eu vou pegar aqui os 180 graus, que representa o π radianos, certo? Os 60 graus aqui nesse caso, nós vamos chamá-lo de x, correto? Então, vai ficar assim, ó, 180 graus x, que é igual a 60 π radianos. Vou omitir aqui a palavrinha rad. X tá... Opa, tem aqui um grau aqui. X vai ser igual, então, pessoal, a 60 graus π, certo? Dividido por 180 graus. Bom, pessoal, o símbolo do grau pode simplificar com o símbolo do grau, esse zero com esse zero. E nós temos, então, que o 6 e o 18 podem ser simplificados por 6, de modo que fica aqui π sobre 3 radianos, certo? Então, isso aqui, tá, galera? É o valor de 60 graus em radianos. Então, agora a gente pode voltar aqui para a regrinha da nossa área, certo? A regra da nossa área, então, vai ser o seguinte, né, pessoal? Eu vou ter aqui, então, π sobre 3, certo, pessoal? Que multiplica, tá, pessoal? Agora, o valor do raio, neste caso, tá, pessoal? Que continua sendo lá, agora, 2, né? Voltando ali para o nosso desenho, só para a gente poder ver. Voltando aqui para o nosso desenho. Tá, pessoal? Lembrando que para mim poder calcular, né, este setor circular aqui, que é o mesmo dos outros, né, pessoal? Eu vou ter que pegar o valor deste raio aqui, certo? E este raio aqui, né, galera? Ele está valendo 2 para a gente, ok? Então, vejam agora que eu estou trabalhando com esse setor circular de apenas uma circunferência. Então, o raio aqui, neste caso, ele vai valer 2, beleza? Voltando, então, para os nossos cálculos. Bom, pessoal, então nós temos aqui, né, que vai ser
alfa vezes o raio ao quadrado, não posso esquecer de colocar aqui o quadrado, e tudo isso dividido por 2, beleza? Bom, pessoal, então o que nós temos aqui? O nosso S vai ser igual aqui, então, pessoal, a π sobre 3 vezes quem? Vezes 4, tudo isso dividido por 2. Bom, pessoal, fazendo aquela multiplicação ali, nós vamos ter o seguinte, olha, que vai ser o 4π sobre 3, tudo isso dividido por 2. Observem, pessoal, que eu tenho aqui, deixa eu só apagar aqui, porque ficou parecendo que esse cara, que esse 2 aqui é um expoente do π, né? Vou colocar assim. Muito bem. Pessoal, vejamos aqui então que esse 2 aqui, ó, ele tem um denominador 1, e vejam que eu tenho uma divisão de duas frações. Eu posso repetir a primeira, 4π sobre 3, e multiplicar pelo inverso da segunda, que vai ficar aqui, ó, 1 sobre 2, correto? Esse 4 com esse 2 pode ser simplificado, aqui sobra 2, não é isso, galera? Então, nós temos que a área vai ser igual a 2π sobre 3, tá, pessoal? Centímetros quadrados. Mas observem, pessoal, que isso aqui é a área de um único setor circular, tá, pessoal? Então, o que nós temos aqui? Eu tenho que multiplicar por 3, porque o nosso desenho lá não são 3 setores circulares. Então, vejam bem, pessoal. Então, eu tenho o seguinte, 3 setores circulares, correto? Então, pessoal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar aqui, ó, e multiplicar 3 vezes o 2π sobre 3, correto? Lembrando, então, que esse 3 com esse 3 pode ser simplificado, ok? E a área dos 3 setores circulares, então, pessoal, vai ser 2π centímetros quadrados, correto? Tá, galera. Agora, vejam bem. Para a gente achar a área da região sombreada, correto? O que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que pegar aquela área do triângulo OPQ, né, pessoal? Ó, a área do triângulo, vou escrever assim, ó, a área do triângulo OPQ menos, tá, pessoal? A área dos 3 setores circulares. Vou escrever assim, certo, pessoal? Qual é a área do triângulo OPQ, galera? A área do triângulo OPQ, a gente calculou aqui, né, pessoal? A área do triângulo OPQ deu 4 raiz quadrada de 3. Então, deu 4 raiz quadrada de 3. Vamos escrever aqui, né? Ficou assim, 4 raiz quadrada de 3 menos a área dos 3 setores circulares. A área dos 3 setores circulares, pessoal, deu 2π centímetros quadrados, não foi isso? Então, nós vamos colocar aqui, ó, 2π centímetros. Opa, não precisa colocar o centímetro, certo? Por enquanto, não. Galera, vejam que eu tenho um 4 e eu tenho um 2. Eu posso colocar aqui fator comum em evidência. E o fator comum em evidência aqui é o 2 vezes, tá, pessoal? 4 raiz quadrada de 3 dividido por 2 dá 2 raiz quadrada de 3. E 2π dividido por 2 dá só o π. Então, vejam, pessoal, que a área da região sombreada é 2 que multiplica 2 vezes a raiz quadrada de 3 menos o π centímetros quadrados. Pessoal, muito provavelmente essa é a resposta que estaria lá, né, num exercício de Enem, no exercício vestibulares, com raiz e com π. Porque às vezes a gente está tão acostumado a calcular uma área e dar essa área lá num número natural, né, ou num número inteiro, ou às vezes até um número decimal, e aí a gente estranha um pouco essa resposta com raiz e com π, mas isso é perfeitamente normal, beleza, pessoal?